E hoje nós estamos recebendo aqui nosso quadro Vídeo Mistério a presença do professor Ademar José Gevaer, né, que tem muita coisa sobre ufologia para contar para nós, muito conhecido aqui no Brasil e no exterior também. E eu gostaria de saber, professor, o que levou o senhor a entrar no campo da ufologia e qual foi a sua experiência mais próxima dentro desse trabalho? Lá eu acho que eu nasci com isso, porque eu, com 7 anos, eu li meu primeiro livro. Eram Os Deuses Astronautas, Erich von Däniken. A professora mandava ler Monteiro Lobato. Eu lia também, mas eu preferia o Erich von Däniken, né? E de lá para cá eu nunca parei. Com 12 anos eu comecei a investigar, né, o fenômeno, conversando com moradores próximos de onde eu residia. Eu morava em Maringá, no Paraná. E era uma cidade pequena naquela época, e nós morávamos num bairro que era cercado de sítios, fazendinhas. E eu ia conversar com os peões, as pessoas do campo, para saber se eles tinham avistamentos, que a gente sabe que esses casos acontecem mais no campo, né? E, surpreendentemente, eu descobri logo, bem cedo, que os mesmos fatos que ocorriam na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, e que eram relatados nos livros que eu estava lendo, eram os mesmos que estavam acontecendo ali ao redor de casa. Então, a primeira noção que eu tive é de que, além, evidentemente, de que o fenômeno UFO é real e tem uma origem extraterrena, foi de que o fenômeno é global. Então, não é porque os Estados Unidos são mais avançados do que Maringá, no Paraná, que vai aparecer os UFOs lá, não vão aparecer. Porque não há barreiras para eles vão para todos os lugares o tempo todo. Então, isso foi uma coisa fácil de se verificar. Aí, aos 14 anos, comecei a fazer palestras, porque quem se interessa, quem tem paixão por esse assunto, tem também uma compulsão para dividir informações. Aquele ufólogo que não divide, desconfie dele, sai fora. Hein? Então, se você tem informações e pesquisa, isso é muito natural do pesquisador querer compartilhar isso. E essa coisa eu também descobri desde cedo, aos 14 anos. Eu fiz minha primeira palestra no meu colégio, a pedido dos meus colegas, professores. Aos 16, na Biblioteca Pública de Maringá. Então, estava já alçando um voo mais alto. Aos 18, no meu primeiro congresso brasileiro fora de Maringá, no Rio. Isso nos anos 70, no mesmo por aí. Aos 19 anos eu estava fazendo minha primeira palestra num congresso internacional de ufologia no Brasil, e aos 26 anos a minha primeira palestra num colégio internacional de ufologia fora do Brasil. E de lá não parei mais. Já viajei 60 países, fiz mais de 170 viagens internacionais, fiz centenas de palestras lá fora, com milhares aqui dentro. Praticamente toda semana faço uma palestra. Toda semana eu dou 2 ou 3 entrevistas, rádio, TV, Skype, tudo. E agora, com esse crescimento da ufologia, né, essa explosão que a ufologia está tendo, eu imagino que nós vamos ter muito mais trabalho. Professor, qual foi a sua experiência mais próxima? Eu tive 2 avistamentos. Um avistamento ocorreu em 1992. Eu estava fazendo conferências nos Estados Unidos, em Las Vegas, que fica no deserto do Nevada. E eu saí um dia da conferência, a conferência demorava uma semana, era dentro de cassina, então era uma coisa estressante. Eu falei, vou respirar um ar puro. E saí com a minha ex-esposa, nós fomos para o campo, né, nós fomos para o deserto, e ali no retorno nosso carro foi seguido por um objeto voador, um disco voador, muito próximo, muito intenso. E em 1997, eu já residindo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, meu ambiente de trabalho ufológico, pesquisa, era o Pantanal. Hoje é a Amazônia, hoje é a Serra do Mar, mas ali, no Pantanal, eu estava com uma equipe do programa Fantástico da Rede Globo, e nós estávamos numa certa situação, a caminhonete atolou. Claro que a gente não está naquele Pantanal, a gente está na beiradinha do Pantanal, né? No chamado Pantanal do Nabileque, que é mais seco. E nossa caminhonete atolou, e quando nós estávamos desatolando a caminhonete, um objeto bem brilhante, isso era umas 6, 7 da noite, um objeto bem brilhante cortou o céu de fora a fora.
Então, essas foram as experiências assim, de avistamento que eu tive. Não foram as mais profundas, foram as únicas. Mas é importante te dizer que nós, ufólogos, não trabalhamos com as nossas próprias experiências, né? É a mesma coisa, o dentista não arranca seu próprio dente, o médico não opera seu próprio intestino, sei lá, né? O psiquiatra não trabalha com a própria cabeça. Então, por uma questão de ética, talvez até, né? Também por eficiência do trabalho, nós utilizamos material referencial, experiências relatadas por terceiros. E essas são muito fortes, muito fortes. Eu já ouvi todo tipo de história e algumas assim, impressionantes. Pesquiso tudo que eu posso, resido em Curitiba hoje. Se alguém me liga, por exemplo, de Campo Mourão, dizendo que teve um avistamento lá, acabou de pousar uma nave aqui na minha plantação de repolho, eu largo tudo e vou para lá. Entendeu? Esse é o ponto, né? Você tem que dar uma resposta rápida e concreta para o fenômeno. Se você demora para ir, hoje não posso, não sei o quê, amanhã é feriado, vou para a praia, negativo. Você tem que ir aonde o fenômeno se manifesta. Professor, eu vi uma entrevista sua, certa vez, onde se debatia a respeito de ufologia e religião, sobretudo uma proximidade à crença do espiritismo. Existe isso? Existe. Na sua opinião, qual é a relação entre os dois assuntos? Muitos assuntos do nosso dia a dia têm pontos de intersecção, né? A ufologia tem pontos de intersecção com a religião, por exemplo, tradicional, vamos dizer, a católica. Você vê, o Velho Testamento é um livro de ufologia. A ufologia também tem um relacionamento com o espiritismo e ela tem uma força muito grande dentro da espiritualidade, que é algo maior que o espiritismo, que envolve o espiritismo. Por quê? Esses seres que nos visitam, eles não são como mostrados no cinema. Cabeças grandes, tentáculos, eles são iguais a nós. E sendo iguais a nós, eles muito provavelmente têm um corpo e uma alma. A alma sai do corpo de vez em quando para passear, né? O espiritismo e as nossas almas, às vezes, podem se encontrar nas suas saídas, né? O espiritismo, desde o século XVII, XVIII, tem tratado abertamente da pluralidade dos mundos habitados, de maneira muito sábia. Kardec já falava disso. Todos os grandes, não precisa nem ser grande, todos os espíritas, acho que não existe exceção, hein? Todos os espíritas, eles acreditam na multiplicidade de vida no universo. Qualquer pessoa sensata tem que acreditar nisso. Hoje, num debate aí no jornal, os terraplanistas, eles falaram que os ETs vêm do demônio, ou os ETs são demônios. Cara, pelo amor de Deus, esse tipo de ideia só pode partir de terraplanista mesmo. Só pode partir. Então não dá nem para levar a sério essa gente, né? A gente ignora por completo esse pessoal. Me perguntaram, os terraplanistas atrapalham? Não, nada. Ninguém leva eles a sério. Professor, partindo para uma outra experiência que muita gente já conhece a história, o senhor foi praticamente um idealizador quando trouxe à tona definitivamente toda a questão da Operação Prato. Sim. Hoje muita gente fala sobre isso, se tornou um caso mais do que público, mas acredito que se não tivesse sido aquele seu feito, juntamente com o Marco Petit, na época, hoje talvez a Operação Prato chupa-chupa seria uma simples lenda urbana, minha opinião, se não tivesse sido trazido à tona daquela forma. Gostaria que o senhor relatasse aqui para nós, é uma história que todo mundo já conhece, né? Existem vários especiais, mas como foi que o senhor conseguiu na época chegar até o coronel William G. Holanda e o mais difícil ainda, fazer com que ele falasse? Essa foi a parte fácil. Que na verdade, ele que me procurou. Eu tentei localizá-lo, eu fui a primeira pessoa a falar sobre a Operação Prato. Eu conheci esse assunto, descobri a Operação Prato, revelei a Operação Prato, que era uma coisa conhecida muito restritamente em Belém.
E eu trouxe esse assunto nacionalmente nos anos 80. Sim. Claro, tentei falar com o Holanda, mas ele não queria, não podia me receber. Várias vezes. Até que em 1997, eu apareci num programa fantástico e falando sobre a Operação Prato. E apareceu no GC lá, Ademar Jevaer, o grande caçador de documentos ufológicos oficiais, uma babadeira dessa. E eu falei no Fantástico sobre isso aí, e no dia seguinte, o Holanda, que foi o comandante da Operação Prato, me liga. A secretária passa, ó, tem um tal de Holanda na linha aí, ó. Querendo falar com você. Eu falei, ih, caramba. Primeiro eu pensei, deve ser troca de algum amigo meu, que sabia que eu queria muito conversar com o Holanda, ou então se for ele eu vou tomar uma bronca. Mas que nada. Ele veio me parabenizar pelo meu trabalho, disse que eu estou fazendo a coisa certa, divulgando a ufologia, divulgando a Operação Prata, etc. E tal, e que se perdoou por não ter podido me receber no passado, né? Porque ele estava comprometido, nas palavras dele, ele estava comprometido com o governo americano, desculpa, com o governo brasileiro, com a aeronáutica, sim. Né? E em função disso, ele não podia me receber, falar nada. Mas naquela ocasião, quando ele me ligou, ele podia. Ele não tinha mais compromisso, ele estava na reserva. Ele falou, se você quiser saber tudo sobre a Operação Prato, para você eu conto. Vem aqui à minha casa. Ele morava numa praia em Cabo Frio, no litoral fluminense. Vem aqui à minha casa, que eu fico aqui na minha casa, eu te conto tudo. E eu fui com o Marco Petit e ficamos 2 dias convivendo com ele, em que ele contou tudo. Mas tudo mesmo. E a história do Coronel Holanda mudou a trajetória da ufologia brasileira e, consequentemente, da mundial. Então, eu me sinto muito feliz de ter ajudado nesse sentido, porque não sei se ele daria uma entrevista a outro ufólogo. Ele decidiu dar a mim. E se ele não desse entrevista para ninguém e levasse para o túmulo aquilo que ele tinha para falar e que falou para mim? Entende? Então, eu soube aproveitar bem isso aí, em benefício da ufologia brasileira e mundial. Eu acho que isso foi bacana. Professor Jevaer, passados tantos anos da Operação Prato e com tantas pesquisas aprofundadas até os dias de hoje, compartilhando essa experiência até mesmo com ufólogos internacionais como nós temos hoje, dá para tirar uma conclusão o que aqueles seres queriam naquela região? Aquilo foi um fato bem isolado. Nunca na história deste país ou de outros países nós tivemos algo como o chupa-chupa, que é o que deu origem à Operação Prato, que eram as naves que atacavam as pessoas e tiravam sangue. O próprio Angel Holanda tinha a teoria de que eles estavam extraindo o sangue das pessoas para criar uma vacina que pudesse ser usada depois por eles para se inocularem e serem imunes às doenças terrestres. Eu acho que faz sentido. A doutora Velar disse assim, também é da mesma opinião. Mas foi de uma maldade muito grande, uma crueldade muito grande. Mais de 1000 pessoas foram atacadas, 4 pessoas faleceram em decorrência dos ataques com as luzes também chamadas de luzes vampiras. E mais do que isso, animais também eram atacados. Então, felizmente o fenômeno, ele teve um ápice assim de alguns meses, depois com a intervenção militar no local, o fenômeno acabou. As luzes continuaram aparecendo, mas sem os ataques. E eu colhi relatos de pessoas a 1.500, 2.000 quilômetros de distância a oeste, lá em Manaus, contando também terem visto as naves sem nenhuma periculosidade, sem nenhuma violência. Então isso é notável, bem interessante mesmo. Dentro da tipologia extraterrestre que nós conhecemos através das pesquisas, a própria revista UFO, tem livros falando a respeito, os ufólogos discutem em palestras como aqui hoje, dá para identificar eventualmente qual raça seria essa? Não dá, seria um chute muito grande. Entende? Nós sabemos que estamos sendo visitados por inúmeras raças, mas é um trabalho muito difícil saber quem são elas, quantas. Por exemplo, se nós agora entrarmos naquele auditório, nós somos todos diferentes entre nós. Dá para você dizer de que raça nós somos? Sim. Sei lá,
Entende? Os ETs vêm aqui, têm formatos diferentes, e não dá para dizer que eles são de raças diferentes. Olha aí, nós dois, nós somos da mesma raça. Mas diante dos olhos de um ET, eles iam pensar, pô, esse cara ali é de um planeta, e eu sou do outro planeta. Porque nós não somos iguais, por exemplo, ninguém é igual. Então é uma teoria complicada tentar classificar os seres, né? Já foi tentado isso, na verdade, várias vezes e muito eficientemente pelo coeditor da revista UFO, Thiago Tichetti. Mas o que eu posso dizer a você aqui, 99,9% dos casos em que alguém avista um ser extraterrestre, esse ser tem 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Eles são iguais a nós, iguaizinhos a nós. Antes de nós virarmos a página, caso Operação Prata, o senhor acredita de fato no suicídio do coronel? Sim, acredito. Ele era um homem muito deprimido. Ele já havia tentado suicídio antes 3 vezes. Então essa conversa que ele foi suicidado pelo serviço secreto, isso é bobagem. Porque se fosse assim, eles teriam que suicidar o Gevaer e o Petit. Porque foi para nós que ele contou. Além do que, não é uma coisa muito inteligente suicidar o cara depois de ele ter contado, né? Com certeza. Você suicida o cara antes de ele ter contado, para ele não contar. Depois que ele foi, que o fato se deu, não tem o que fazer, né? Professor, outro tópico importante que no canal sempre o pessoal acompanha muito quando nós discutimos a respeito do caso Varginha. Se eu não me engano, fazem 23 anos, agora em 96 e 23 anos. Estamos indo para 24 já, né? Exatamente. Eu vi esse ano ainda um especial da The History, no documentário De Carona com os OVNIs, com o Fred Morse, depois que ele assistiu aquele tal vídeo secreto que vocês têm guardado as 7 chaves. Já está liberado. Já está liberado? Já. Quem fez segredinho sobre isso aí foi o Petit, na verdade, né? Ele fez. Mas já está liberado aqui no YouTube, já tem essas informações? Eu não sei bem se está, mas o Petit começou a mostrar isso nas palestras dele. O que tem de tão forte nesses relatos desses militares? Eles participaram de processos ligados ao caso Varginha, por exemplo, a captura dos seres, o transporte dos seres para os hospitais, a recepção dos seres nos hospitais. Esses vídeos contêm depoimentos desses militares. Mas a razão do segredo sobre eles é principalmente pelo fato de que expor esses militares, revelando suas identidades, poderia ser problemático para eles. Hoje eles estão todos na reserva, já não tem mais problema. Entende? Então, o Petit começou a soltar esse material. Existem alguns relatos de pessoas que testemunharam alguns fatos em Varginha após os acontecimentos principais. A revista UFO teve acesso a isso? O que o senhor pode dizer a respeito? A revista UFO está acompanhando tudo. Por exemplo, nesse momento está havendo uma espécie de reescrita da operação, do caso Varginha. Porque há muitos dados que foram colhidos meio que às pressas lá no passado e que hoje não estão muito bem contados. Então nós temos uma dupla de pesquisadores na revista UFO, que é o João Marcelo e o Marco Leal, que estão fazendo esse trabalho de recoleta de informações, comparação com o que foi coletado naquela época, validando o que dá para validar e consertando o que tem que ser consertado. E são informações assim... Bom, tudo que se refere ao caso Varginha é surpreendente. Tudo é muito forte. Tudo tem, assim, um impacto bastante grande. Imagine você, caiu uma nave, 2 seres, pelo menos 2, podem ter sido mais. 2 seres foram capturados. Tudo isso aí é muito forte, muito, muito forte. Nós estamos perseguindo essa informação há bastante tempo, estamos chegando lá, garanto a você que não vai escapar nada da nossa equipe de pesquisadores. O senhor acredita que o caso Varginha é ainda mais importante que o caso Roswell? Mas tem a mesma... 100 vezes mais. 100 vezes mais. 200 vezes mais, com certeza. O que aconteceria hoje, por exemplo, com toda a tecnologia, principalmente nas mãos da população, se todos tivessem acesso a essa tecnologia em 1996? Imagina você, hein?
Talvez estaria... Essa é a razão do acobertamento, né? Os militares querem saber que tecnologia está ali. Os americanos são obcecados por descobrir qual é a tecnologia que faz mover os discos voadores. E eles estão nesse processo, eles estão obtendo essas informações. O senhor acredita que os Estados Unidos possa ter tido uma interferência direta no caso Varginha? Tiveram. Não acredito. Eu sei, tiveram. E esse também é o motivo que leva os militares a esconder isso, porque foi uma ação estrangeira consentida pelos militares brasileiros em solo brasileiro. Então isso seria constrangedor admitir à população. Professor, mudando um pouco de assunto, a respeito de abduções, outra questão que intriga muito a todos aqui no nosso canal, na nossa revista. Quais são os casos mais notórios já investigados pela revista UFO? São tantos. Que vem à mente? Marcou de fato. Olha, nós passando por Travis Walton e por aí vai. O Travis Walton é um caso muito forte. Temos vários abduzidos aqui no Brasil. Eu pesquisei um caso de abdução dupla de 2 irmãos. É muito raro que 2 pessoas sejam levadas para bordo de uma nave ao mesmo tempo. Mais raro ainda que essas pessoas sejam irmãos. E esses 2 irmãos foram levados, o Juscelino e o Roberto Carlos de Masso, foram levados para bordo de uma nave em 1979 em Maringá, no Paraná. E um deles passou por um processo em que ele foi examinado pelos seres, tiraram o sêmen dele, material genético. E depois ele teve uma relação sexual com uma alienígena que se identificou como uma médica voluntária para um processo de miscigenação entre eles e nós. Outro caso muito explorado e nítido dentro da ufologia brasileira foi a Noite Oficial dos OVNIs, professor. Caso espetacular da casuística ufológica brasileira e mundial. Caso raro. 21 UFOs, imagine você, 21 UFOs enormes, segundo as detecções pelo radar, 100 metros de diâmetro cada um. Cara, isso é o tamanho de uma quadra urbana, imagine. Perseguidos por caças a jato, Mirage, F-5E, que saem da base aérea de Santa Cruz, da base aérea de Anápolis, interceptados. Coisa séria. O senhor acredita que, na época, entre aspas, digamos assim, os militares foram, de certa forma, ingênuos e não conseguiram, de certa forma, acobertar isso? Não que deveria ter sido acobertado, mas se fosse nos dias de hoje, por exemplo, isso teria tido uma outra dinâmica, a coisa já foi muito rápida. Eu acho que não houve uma intenção de acobertar. Eu acho que desde cedo o interesse dos militares era realmente mostrar para a população. Aconteceu isso. Veja você, nós estamos nos últimos dias, nos estertores da ditadura ou da período de exceção. E, no entanto, a iniciativa partiu dos militares de convocar a imprensa e fazer uma conferência de imprensa para que os pilotos pudessem se apresentar, para que além dos pilotos se apresentarem, os controladores de tráfego aéreo, seus comandantes, todos eles pudessem falar a respeito. Foi algo realmente inusitado, né? Algo realmente muito forte mesmo. Talvez uma prova cabal de que realmente eles existem. Sem dúvida nenhuma. Você vê como os militares da Força Aérea, não é Exército, não é Marinha, da Força Aérea tratam com muita seriedade, com muito respeito à questão ufológica. Desde 1954, hein? É verdade. Quando o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a existência dos discos voadores. Professor, antes de nós encerrarmos, muito se falou a respeito da data limite. Inclusive vi algumas coisas, suas entrevistas, sobretudo que, digamos assim, teria sido esse ano. Ainda está por vir? Tá. A data limite está só iniciando, né? Chico Xavier, quando preconizou a data limite, ele falou, não é que vai acontecer imediato, vai ser a partir de então. É exatamente o que nós estamos vendo, a partir de então, né? Tudo que está acontecendo, essas revelações agora, por que elas não aconteceram 2 anos atrás? Por que estão acontecendo justamente depois da data limite? Elas também poderiam acontecer daqui 5 anos. Ou a data limite poderia ser daqui 5 anos. Mas não,
A data limite se concretizou e as revelações estão vindo. Não antes, depois. E não tão menos importante, você tem desempenhado um trabalho muito importante na pesquisa dos agroglifos, Sim. que tem aparecido no sul do país. E eu vejo um empenho muito grande da própria revista UFO, desde o início que isso Desde o início. começou a aparecer. Ao que se deve isso, professor? Já deu para chegar a uma conclusão? Olha, eu tenho a noção muito clara de que os agroglifos são figuras feitas por inteligências que acompanham a evolução da humanidade há muito tempo. São inteligências ancestrais. Elas, inclusive, entre aspas, elas assinam as figuras com pequenos detalhes. Quando surgiu no Brasil, em 2008, eu imediatamente fui ver, porque eu já conhecia esse fenômeno de muito antes, lá na Inglaterra. Agora, lá naquele dia, quando eu fui no primeiro agroglifo brasileiro, eu falei, a Globo estava lá. E aí, o que vai acontecer agora? Eu falei, agora isso vai se repetir, isso vai acontecer outras vezes. Dito e feito, na semana seguinte já tinha novos agroglifos, no ano seguinte, e no outro, e no outro, e no outro, e nunca parou. Sempre nós tivemos os agroglifos. Mas não esse ano. No ano passado foi só um caso. E a minha triste informação é de que eu acredito que o fenômeno tenha acabado no Brasil. Por quê? Em todos os países onde esse fenômeno se manifestou e não despertou o interesse de pesquisadores, de estudiosos, ele acaba por morrer. E aqui, a comunidade ufológica brasileira torceu o nariz para os agroglifos. Tirando eu, o Tony, o Baú, o Cláudio Baú, mais uns, ninguém foi saber, ninguém foi ver, ninguém se importou, ninguém se interessou. Então, as inteligências falaram assim, quer saber, vamos fazer agroglifo no outro planeta. Muito bom. E estão lá. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação conosco aqui, muito gentil de sua parte, inclusive, nos recebendo hoje aqui no Summit, no UFO Summit na cidade de São Paulo. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra final, até mesmo um convite para os próximos eventos e mais um reforço aí sobre a revista UFO. Aliás, a revista UFO, eu tenho muito carinho por ela, porque eu lembro que em 1989 eu utilizei de uma das edições para fazer um trabalho de ciências que inclusive era tema livre. E me lembro isso com muito carinho, que era naquela época que foi lançado o filme Intruders, inclusive. E vocês fizeram uma matéria sobre abduções e coisas assim. Então, bacana. Olha, cara, eu estou muito feliz de que a revista UFO tenha inspirado tanta gente, tenha levado tanta gente a entrar para esse meio, tenha feito as pessoas despertarem para essa nova realidade, uma realidade grandiosa, fantástica. O que eu tenho a dizer é que eu não vou acabar tão cedo a revista continua. Nós já estamos no universo digital faz tempo, mas a revista continua sendo impressa. Ela sai também digital, tá lá. Tá e os livros também? Livros. Nós já fizemos 52 livros. E o nosso projeto para o ano que vem é um livro a cada 2 meses e depois, no outro ano, um livro por mês. Porque material não falta, sobra. Com certeza. E deixar material sobrar no meu HD não é algo que eu estou disposto a suportar, não. Quero publicar. Reforçando o endereço do site da revista UFO. ufo.com.br. Não tem como errar. Vai no Google, coloca a revista UFO, pimba, cai lá. É isso aí, pessoal. Valeu, foi Luiz. Ademar Jevaer conosco aqui no Fato Notícias. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!